A parábola do juiz injusto. O que ela quer representar? O que Jesus queria nos ensinar a utilizar esta parábola? Eu busco responder essas perguntas no vídeo de hoje. Para a gente começar, que tal a gente ir para o capítulo onde essa parábola é mencionada? Lucas, capítulo 18, a parábola do juiz injusto. Então vamos aqui rapidamente para Lucas, capítulo 18, para a gente começar aqui o nosso estudo sobre essa parábola. Lucas capítulo 18, versículo 1. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Então o interessante dessa parábola é que ela é bem didática, ela é bem autoexplicativa, ao ponto que no versículo 1 já está sendo indicado qual era a intenção de Jesus Cristo, qual era a intenção de Deus, do Messias, ao utilizar essa parábola. Ela nos ajuda a entender a importância da oração. Não somente da oração, mas da oração o quê? Contínua. A gente deve sempre orar, a gente nunca deve desfalecer, cansar. Constantemente Jesus falava, é chegada a hora de tentação, orem para que não caiam em tentação. E a gente vê que os apóstolos dormiam, eles não tinham força, eles acabavam ficando cansados. E a gente pode acabar cometendo esse erro em nossas vidas. A gente pode acabar passando o dia todo, se preocupando com outros afazeres, se preocupando com outras coisas, e chega no final do dia, ou chega um momento de fraqueza, que a gente precisa estar forte espiritualmente, a gente precisa estar orando, mas a gente deixa e vai fazer outras coisas. A gente sabe que a gente precisa estar lendo a Bíblia naquele momento, a gente vai e faz outra coisa, prioriza a coisa errada e acaba pecando, e acaba falhando. Então, aqui já está sendo bem explicativo o propósito, que é a oração. Então, vamos continuar aqui. Versículo 2, dizendo: havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele, dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele diz consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Então aqui o que a gente está vendo? Esse juiz injusto, essa pessoa que não está aí para ninguém, não teme a Deus, não tem essa importância para ele de fazer justiça, de fazer o que é certo. Até uma pessoa assim, uma pessoa ruim, um mau juiz, ainda assim ele vai julgar a coisa certa por conta da insistência dessa viúva, por conta da consistência que ela ficou pedindo, por conta desse cansaço que ela causou nele. Agora eu te pergunto, Deus é um juiz injusto? É claro que não. Deus é amor, Deus é bom, Deus é justo e as misericórdias dele duram para sempre. Deus, ele quer nos abençoar, Deus, ele quer nos edificar. Então, quanto mais, se a gente pedir para Deus, quanto mais ele não vai nos abençoar. Comparado aqui com esse juiz injusto. Se uma pessoa que não quer fazer, se uma pessoa que não está nem aí, ela acaba fazendo por conta da persistência, quanto mais Deus vai nos abençoar se a gente continuar firme, orando e pedindo. Indo aqui para o versículo 7. E Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a Ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que Ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então aqui a gente tem até essa pergunta também que Jesus coloca aqui, achará fé na terra? Então é muito importante, no momento das nossas orações, não somente a gente ser consistente, mas a gente ter fé e a gente orar da maneira correta. Então, tomando esses pequenos versículos acerca dessa parábola, né, a gente tem parábolas que são maiores, que tem toda uma história, como por exemplo a parábola do filho pródigo, mas essa daqui, mesmo que ela seja curta em versículos, ainda assim ela tem muito a nos dizer. Então, que tal a gente pegar e aprofundar um pouco mais e olhar mais alguns versículos acerca justamente desse tema de oração, para a gente entender como orar corretamente. Por que às vezes as nossas orações não são atendidas, ou por que nem sempre o resultado vem na hora que a gente quer, da maneira que a gente quer. Tudo bem? Então, depois de ter essa base inicial, da importância de a gente nunca desfalecer, da gente orar constantemente, da gente orar sempre, vamos para Mateus capítulo 7. Em Mateus capítulo 7, a gente vai achar uma frase, alguns versículos bem parecidos com essa história, onde Deus faz uma comparação com os pais desse mundo, com as figuras de autoridade deste mundo, carnais, e
Deus, ok? Então vamos aqui para Mateus, capítulo 7, indo para o próprio versículo também, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então aqui novamente, Deus faz uma comparação. Que homem que entre vós, se o seu filho está necessitado, se ele está passando fome, ele pede alimento, o pai vai dar uma pedra para ele. O pai vai dar uma serpente. Então, se já existe esse afeto natural, é claro, algumas pessoas não têm, a gente tem reprovados no mundo, a gente tem filhos de Belial, a gente tem pessoas que não têm esse afeto natural, mas todos nascem com esse amor natural, com essa empatia natural. Só os psicopatas que chegam num nível extremo ao ponto de perder isso, ao ponto de ter sua consciência cauterizada com ferro quente. Mas numa situação normal, falando aí da maioria da população, a gente sente essa empatia, a gente sente, poxa, essa compaixão, ainda mais se for uma pessoa que é muito próxima da gente, um filho nosso passando necessidade, passando alguma tristeza, alguma dor. Versículo 11. Então se vós, sendo maus, por que sendo maus? Todos pecaram e são privados da glória de Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador, a gente ainda assim sabe dar boas dádivas para os nossos filhos, dar bons presentes para os nossos filhos. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, Deus que é perfeito, que é justo, que nunca comete iniquidade, que nunca comete um erro, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então aqui a gente tem uma coisa muito importante para prestar atenção. Primeiro a gente precisa pedir. Deus sabe de tudo o que a gente precisa. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as nossas necessidades, Ele sabe que a gente precisa se alimentar, Ele sabe que a gente precisa de vestimenta, de roupa, porém Ele ainda quer que a gente pede. Por quê? Pedir é um ato de a gente demonstrar, primeiro, a nossa fé, que a gente confia que Deus vai nos abençoar, que Deus vai prover para a gente, mas também é um ato de a gente mostrar que Deus está acima da gente, que a gente não consegue isso sozinho, a gente precisa dele, a gente é dependente dele para conseguir essa bênção, para conseguir essa coisa na nossa vida, seja o próprio alimento, a vestimenta, ou por exemplo, nossa, eu estou procurando um emprego, nossa, eu vou fazer uma prova, eu preciso tirar uma boa nota, a gente não está confiando na nossa própria carne, o cavalo está preparado para o dia da batalha, mas a salvação, a vitória, o sucesso é do Senhor, a segurança é do Senhor. Então é importante a gente ter isso em mente. Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-os também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Outra coisa também, por que às vezes as nossas orações não são atendidas? Bom, pode ser que a gente esteja pedindo de maneira errada, a gente esteja pedindo um pecado, alguma coisa de ruim para nós, mesmo que a gente não perceba inicialmente, ou também porque a gente está sendo desobediente. Então, Deus não vai estar abençoando a gente da mesma maneira que Ele ia estar se a gente está sendo desobediente do que quando a gente está sendo obediente. A gente vê até em Jeremias que é mencionado que coisas boas são retidas de vós por conta dos vossos pecados. Isso já é algo evidente com as nossas próprias ações. Vamos supor aqui que na minha cidade as pessoas pegassem e começassem a servir a Deus. Ninguém mais ia cometer roubo, ninguém mais ia cometer assassinato, a segurança na cidade ia aumentar. Isso já é uma bênção em si só. Não tem mais esse perigo. Nossa, eu estou andando na rua, ficou um pouquinho mais tarde, perdi o tempo, eu não fico mais esse receio, eu estou em segurança, ou estou dormindo na minha casa, eu não preciso dessa preocupação de que alguém vai invadir, alguém vai roubar. Isso já é uma bênção em si só. Agora, do contrário, se as pessoas começarem a ser mais e mais violentas, cada vez menos a gente vai ter essa segurança, cada vez menos a gente vai ter essa tranquilidade, essa paz, ao ponto que Deus pode até enviar uma nação estranha, uma nação distante, para punir a minha cidade. Então eu vou ter não somente o próprio povo daqui, com uma preocupação de que algo ruim possa acontecer, mas também tropas exteriores. Então, só aqui um breve exemplo de como as boas ações já trazem bênçãos, já trazem segurança por si só. Tudo bem? Então vamos continuar aqui o nosso estudo, vamos para Tiago, capítulo 1. Pedir com fé é algo extremamente importante quando estamos orando, quando estamos neste momento conversando com Deus. A gente precisa ter fé de que Deus é capaz de suprir, que Deus é capaz de transformar e de abençoar. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a
todos os homens dá liberalmente e sem exceção, e lhe será concedida. Nossa, mas eu sou uma pessoa que eu não tenho uma condição financeira boa. Nossa, eu não sou uma pessoa de notoriedade, eu não sou uma pessoa de importância aqui neste mundo. Então, se eu orar para Deus, Ele não vai me ouvir? É claro que Ele vai. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não vê a pessoa do pobre, a pessoa do rico. Ele não vê a pessoa do famoso. Ele não vê a pessoa do cidadão comum. Ele vai abençoar se a gente fizer da maneira correta. Se a gente buscar agradar a Ele, Ele vai ouvir. Ele será concedida, mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como uma onda do mar. Por que como uma onda do mar? Que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. A gente precisa ter certeza do que a gente quer. A gente precisa pedir com confiança de que Deus vai suprir e não duvidando. E não, nossa, mas será que eu quero isso mesmo? Será que eu quero que Deus me use grandemente? Porque todos que vão buscar viver piedosamente Cristo Jesus sofrerão tribulações, sofrerão perseguições. Então, viver para Deus, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se a gente buscar então ser amigo de Deus, a gente vai acabar sendo inimigo desse mundo. E não é uma coisa fácil viver com perseguições, viver com tribulações. Não adianta eu pegar e pedir para Deus me usar grandemente se eu não quiser sofrer as perseguições. Se eu pegar e falar, opa, se eu for me ofender com as perseguições e as tribulações, eu estou sendo que instável. Não, eu quero, mas eu não quero. Poxa, não, eu pensei que ia ser diferente, já sabendo que ia ter consequências, já sabendo que não dá para conciliar a vida com o mundo e a vida com Deus. Então, são coisas importantes para a gente ter em mente também na nossa oração. Vamos agora para João capítulo 14. João capítulo 14. Qual outra coisa importante para a gente ter em mente durante as nossas orações? Para quem a gente está pedindo? No nome de quem que a gente está pedindo? Claro, já é evidente que a gente tem que orar para Deus, mas no nome de quem que a gente deve orar? No nome de Jesus. João capítulo 14. Vamos aqui para o versículo 13. João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu os farei, para que o Pai possa ser glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, novamente, é importante também a gente pedir no nome de Jesus Cristo. Para que motivo? Para que o Pai possa ser glorificado no Filho e para que o Filho possa ser glorificado no Pai. Jesus Cristo também é Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é Jesus, mas ainda assim, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Então, quando a gente ora no nome de Jesus, a gente está justamente glorificando a Deus mais do que a gente estaria se a gente não orasse em nome de Jesus Cristo. É algo que Deus nos pede, é algo que Jesus fala para que a gente faça e também vai auxiliar a agradarmos a Deus mais e, em consequência, fazermos uma melhor oração. Afinal, a gente está conversando com Deus, é natural que a gente queira buscar fazer isso da forma que mais agrade a Deus. Agora vamos para Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Por que às vezes acontece que uma pessoa ora e não recebe o que ela está orando, não recebe o que ela está pedindo? Tiago, capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Primeiramente, pedi e receberás. A gente vê diversas vezes que Jesus chegava para pessoas cegas ou com pessoas com enfermidades e perguntava o que elas queriam que ele fizesse. Ele já sabia que essas pessoas estavam com essas necessidades. Jesus Cristo, Deus, ele sabe os pensamentos de todos. Ele examina o coração, os rins, esquadrinha, cada parte do nosso interior. Então ele já sabia que as pessoas precisavam disso, mas ainda assim ele pede, porque Deus quer que a gente fale, que a gente declare, que a gente demonstre, que a gente reconheça e fale, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude. Ok, a gente já viu esse ponto aqui olhando versículos anteriores, que a importância de pedir, de falar para receber. E outra questão, por que às vezes a gente não vai receber? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Então, imagina uma pessoa, nossa, Deus, eu quero ser rico, permita que eu possa ser rico, permita que eu possa ter iates, que eu possa ter uma mansão, porque dessa forma eu vou servir a ti melhor. Nossa, Deus, eu quero que você destrua a vida do meu inimigo pessoal, porque eu estava dirigindo no trânsito, ele buzinou para mim, ele falou um palavrão para mim, ele me tratou mal, então eu quero que o Senhor destrua ele. Isso é uma oração correta? Isso é uma maneira correta de se pedir? Então, a gente precisa entender também a diferença entre pedir algo do puro egoísmo, do puro sentimento carnal e pedir algo que é correto, algo que é bom, algo que é edificante.
Tudo bem? É importante a gente fazer essa acepção da maneira que a gente está orando, essa diferenciação de como e por que nós estamos orando aquilo. E eu vou dar aqui um breve exemplo, enquanto eu vou para Mateus capítulo 6, da minha própria vida pessoal, vou dar um breve testemunho aqui. Teve um momento da minha vida que no mesmo dia ia sair o resultado vamos dizer assim, do local que eu tinha colocado a minha nota para passar na faculdade, e também ia ser o dia da prova da autoescola. Então, ambas são coisas positivas. Poxa, eu quero buscar aprender para poder estar tendo uma opção de trabalho melhor, para poder prover para minha futura família melhor, para poder ser um bom pai, para poder ser um bom marido. Ok, algo positivo, né? Buscar conhecimento verdadeiro, buscar sabedoria de verdade. E também uma autoescola, poxa, a gente precisa, nos dias de hoje, para a questão de trabalho, não vou dizer assim que é 100% essencial, mas ajuda muito, tanto para trabalhar, foi uma coisa que ajudou muito o meu trabalho, poder ter a carteira de motorista, e também para deslocar, né, questão de conveniência. Mas, no mesmo dia, ia sair o resultado das duas coisas, tanto da nota, quanto também da autoescola. E eu falhei nas duas. Tanto a nota não deu, quanto na autoescola também aconteceu imprevisto, coisas que estavam assim fora do meu controle, e não deu certo nas duas. E eu fiquei bem triste, eu fiquei pensando, poxa, eu orei, eu pedi e eu não recebi. Então, eu não estava com um grande pecado na minha vida, assim, eu pensei, poxa, por que não deu certo? E às vezes as nossas orações não saem no tempo e da maneira que a gente quer, porque algo muito melhor está para vir pela frente. Deus sabe exatamente as nossas necessidades. E quando a gente pede algo, às vezes está chegando algo muito melhor do que a gente tinha pensado, do que a gente tinha pedido, do que a gente era capaz de imaginar, uma oportunidade muito melhor. E hoje em dia eu me encontro nessa oportunidade. Eu não passei na faculdade que inicialmente eu pensava que seria a melhor opção. Eu estou hoje em dia numa que é muito melhor. Eu consegui tirar a carteira hoje em dia, inclusive, igual eu comentei, me ajudou muito com o meu dia a dia, com o meu trabalho. E eu tenho um conhecimento muito maior do que eu teria anteriormente. Se eu tivesse tirado naquele momento, eu ainda não ia ter uma profundidade de conhecimento, de direção, de segurança, igual eu tenho hoje em dia. Então, tudo trabalhou para o bem no final. Por mais que naquele momento eu tenha ficado triste, eu tenha ficado frustrado porque a minha oração não foi cumprida no tempo e da maneira que eu pensei, era porque algo muito melhor ainda estava para vir. Então, só um exemplo aqui para a gente não desanimar quando, poxa, a gente pediu algo bom, a gente pediu algo da maneira correta, mas não veio exatamente no tempo ou da maneira que a gente imaginou. Tudo bem? Então, vamos aqui para Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. A gente também não deve pegar e levar trombeta quando a gente for orar, a gente pegar e levantar de pé e tal, começar a orar em voz alta para todo mundo ver que a gente está orando. A gente não deve fazer um show. De fato, se a gente for fazer uma oração longa, se a gente quiser ter esse momento de uma grande oração, que é algo positivo. É algo positivo a gente orar constantemente, é algo muito bom a gente fazer longas orações, a gente ter longos períodos de conversa, de pedir, de confessar, de contar para Deus o que a gente está precisando, confessar pecados que a gente fez, erros que a gente cometeu, pedir para Deus sabedoria, seja o que for. É importante a gente fazer isso, mas é importante a gente fazer isso de maneira privada, não para chamar a atenção dos outros, mas para chamar a atenção de Deus, para conversar com Deus, buscar esse diálogo com Deus em nossa vida pessoal. Não para as pessoas olharem e falar, nossa, o João é um homem espiritual, olha o tanto que o tempo que ele está levando para orar, nossa. Então, de fato, também é importante a gente entender que orar em público não é obrigatoriamente errado. Vamos supor, eu estou pregando de porta em porta. Aí a pessoa decide que quer aceitar Jesus Cristo como Salvador. Seria errado eu orar com ela naquele momento, lá a gente está na rua da porta da casa dela. Para ela aceitar Jesus Cristo como Salvador, ajudar ela a orar para clamar o nome do Senhor? Não. Também não é errado, por exemplo, eu estou prestes a ter uma refeição aqui, eu não vou pegar, correr, ir para o banheiro, fechar a porta, orar, depois voltar e comer. Às vezes a gente está em um local que a gente está com a marmita na mão, né? Não vou pegar, o que eu vou fazer? Então, não tem nada de errado com a gente pegar e dar graças. Jesus constantemente dava graças antes de se alimentar. Mas a gente precisa fazer esse discernimento entre o tempo que a nossa oração está levando, o tom de voz que a gente está usando enquanto a gente ora e com o local que a gente está. Né? Se a gente está no nosso quarto, se a gente está no momento privado, aí sim, uma longa oração, um longo período de conversa. Chegou o marido e a mulher, não, vamos orar junto aqui, vamos passar um longo tempo orando. Ou, por exemplo, que você chegar, tá num almoço assim de família, você pega e fala, não, vou morar aqui e fica orando 2 horas antes do pessoal comer. Tá? Isso vai causar um desconforto, isso vai causar
um desagrado e acaba virando algo que a pessoa está se elevando mais, ela está querendo mais ser chamativa, mostrar esse lado espiritual dela, assim, meio forçado, do que realmente agradar a Deus. Então, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, se eu quero fazer uma longa oração, se eu quero estar nesse período com Deus, eu vou para o meu quarto, eu fecho a porta, eu tenho esse momento privado. Eu não faço isso um show, eu não faço isso um escândalo público para todo mundo ver. A gente tem em Mateus 6 também uma questão muito interessante sobre a diferença entre orar e rezar, mas isso é assunto bem extensivo também que dá para a gente conversar em outro vídeo. Para concluir, vamos aqui para Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5. A gente viu aqui que às vezes nem sempre as nossas orações elas vão sair da maneira que a gente está pensando inicialmente, da maneira que a gente está planejando. A gente viu também que se a gente pedir algo negativo a gente não vai receber. Que um pecado pode atrapalhar com a bênção que a gente poderia receber, os erros que a gente está cometendo, os pecados que a gente está tendo. A gente também está vendo a importância de pedir constantemente, de pedir continuamente, porque Deus é bom, Deus quer nos abençoar e Ele também quer que a gente demonstre, olha, eu confio em Ti, eu tenho fé em Ti, eu estou disposto a esperar mais um pouco, que a Sua vontade seja feita, ó Senhor, porque a vontade de Deus é acima da nossa, os caminhos de Deus são acima dos nossos. Para concluir aqui o vídeo de hoje, Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Que ore. Está alguém feliz? Que cante salmos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se ele houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns para aos outros e orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo valem muito. Nesse versículo aqui a gente já vê um resumão de tudo que a gente viu. Oração fervorosa, eficaz, feita da maneira correta, de um homem justo. Então, de uma pessoa que não somente é salva, mas também está buscando o quê? Servir a Deus, ser um discípulo de Cristo. Vale muito. Olha o exemplo que é dado. Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou fervorosamente pedindo que não chovesse. E não choveu sobre a terra por um espaço de 3 anos e 6 meses. Ele orou outra vez e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, essa é a conclusão. A gente deve buscar orar da maneira correta, orar fervorosamente e caminhar de acordo com a palavra de Deus para que a gente possa ser grandemente abençoado e que as nossas orações possam ter um correto acordo, né, para que elas possam acontecer. Então, espero que tenha ficado evidente que essa parábola em Lucas estava querendo ensinar da importância da oração, como a gente deve orar. E vou fazer outros vídeos futuros também explorando essa questão da diferença entre oração e reza. Tudo bem? Então, que Deus abençoe vocês, muito obrigado pelo tempo e até mais.